Amigos da TV Cidade, começamos aqui a segunda edição do programa Cidade Aberta pela sua TV Cidade. A vida de Farroupilha passa por aqui. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas sobre os assuntos do momento. E o assunto de hoje da pauta é a Reforma Protestante, os seus 500 anos e também um momento especial que a comunidade luterana de Farroupilha vai viver junto com a comunidade católica na próxima terça-feira, 20 horas, com a celebração ecumênica, Igreja Luterana, Igreja Católica, ali no Centro Comunitário Luterano, localizado próximo ao Largo Carlos Fetter, aqui na área central da nossa cidade. A nossa convidada, a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que atende a Farroupilha, a pastora Paula Negli, que está conosco. Pastora Paula, acho que é importante darmos sequência ao que a gente falava ainda na primeira edição do programa, depois da contextualização da Reforma Protestante. Acredito que em 500 anos, diversos pontos também marcaram toda essa caminhada. Tem muitos pontos que, na sua visão, merecem ser ressaltados nesta caminhada de 500 anos? É uma caminhada de muita história, de muito envolvimento e também de muitas mudanças. A nossa igreja, ela é oriunda dessa reforma toda, né? Dessa mudança toda que se existiu. Muitos obstáculos foram passados, enfim, os imigrantes que vieram para o Brasil também tiveram uma caminhada árdua, assim como a nossa comunidade aqui em Farroupilha passou, né? Sendo vinculada, enfim, sendo iniciada em um berço totalmente italiano, né? E essa caminhada, ela merece sim um grande respeito e uma grande gratidão de tantas pessoas e tantos reformadores e reformadoras que nós sempre trazemos à memória, mas a reforma, ela realmente precisa transformar a nossa vida. Ela precisa reformar a vida também, né? Exato. As mudanças que aconteceram tanto nas celebrações quanto do celibato, que é ainda uma grande diferença que nós temos entre as duas comunidades, especialmente agora falando, também é uma mudança, né? Lutero foi um homem além do seu tempo, né? Que pensava e tinha uma capacidade de estudo também, né? De discernimento que era muito além da sua época. Essa questão do celibato ainda nos diferencia, porque nós hoje, tanto pastores como pastoras, diáconos, diáconas, missionários e missionárias, nós temos família e nos casamos. Essa é uma das diferenças. Uma outra diferença que nós temos é também da celebração da ceia. Na nossa Santa Ceia, os dois elementos, tanto o vinho como o pão, para nós o suco, porque as crianças também são incluídas na comunhão, né? Jesus mesmo diz, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, a nossa igreja também passou por essa transformação. Na minha época, quando eu era criança, eu celebrei e participei da Santa Ceia no dia da minha confirmação de fé. Antes não. O meu irmão, ele já comungava quando ele era pequeno, antes da sua confirmação. Porque existe uma diferença para nós nesse sentido. A primeira Eucaristia na Igreja Católica é a primeira vez que a criança ou adolescente ele participa da Santa Ceia. Eucarística. Exato. Né? Para nós, as crianças, desde pequenininhas, elas são incluídas nessa comunhão e partilham tanto do pão quanto do suco. E isso é uma diferença, né? Para nós, o pão e o suco representam o corpo e o sangue de Cristo no momento da comunhão. Para a Igreja Católica, o pão e o vinho, eles são o corpo e o sangue de Cristo. Por isso existe um lugar muito, muito especial no altar das igrejas, onde são armazenados esses dois elementos, porque realmente eles são o corpo e o sangue de Cristo. Uma outra diferença que nós temos é toda a questão do sacerdócio geral de todos os crentes. A partir da reforma, todas as pessoas, indiferente dos seus dons, dos seus talentos, são chamadas a servir. E não há diferença nenhuma entre uma pessoa ordenada de uma pessoa, por exemplo, normal como você. Né? Nós dois servimos de igual maneira e em conjunto. Não existe hierarquia também nos ministérios, né? Existem pastores ordenadas, pastoras ordenadas, ministros que são diáconos e diáconas, missionários, catequistas, e esses ministérios trabalham em comum,
com o ministério compartilhado. Então não existe a diferença entre pastor e diácono, não existe uma hierarquia nesse sentido também. Nós ordenamos mulheres e agora no dia 12 de novembro, no próximo mês, a nossa igreja vai celebrar então 35 anos após a primeira mulher que foi ordenada. Cabe dizer também que nunca houve oposição em ordenar mulheres, mas não tinham mulheres que estudavam teologia. E não havia um hábito. Não havia o hábito e também a cultura, né, Era sempre da figura do pastor, do né? homem. Do homem. Né? E isso também ainda hoje é um grande desafio e nós ainda sim enfrentamos um grande preconceito quanto a isso. Graças a Deus, dentro da nossa paróquia e dentro dos arredores onde eu participo, eu não sinto tanto isso, mas eu sei que existe, né? Porque a gente ouve muitas vezes piadas, comentários, né, desnecessários. Situações que não ajudam, Exato, não colaboram. Mas que a gente precisa enfrentar com muito discernimento e também com muita educação, para que a pessoa também entenda que isso é o preconceito que ela carrega e que a gente precisa ter comum, né, discernimento quanto a isso também. Isso são diferenças, né? Hoje em dia não existem mulheres ordenadas, não só na Igreja Católica, mas também em outras denominações, inclusive na ILB, que é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E tem diferença entre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil e Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu falei o nome errado. É Igreja Luterana do Brasil. Igreja a gente está acostumado com sim. a parte do evangélico Sim. junto no nosso nome. É Igreja Luterana do Brasil. Do Brasil. Então, ela é oriunda também da Reforma, né? Assim como os metodistas também são, mas da parte mais, vamos dizer assim, ligada ao luteranismo dos Estados Unidos, né? Americano, e nós, então, no luteranismo então mais alemão, né? Mas, então, essas questões, elas também, em alguns momentos, elas nos distanciam à medida em que a gente não tem essa sensibilidade e esse respeito com a tradição e com a confessionalidade do outro e da outra. Agora se percebe muito, né, pastora Paula, dos avanços, eu diria, da abertura que a igreja, a comunidade luterana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil teve ao longo desses 500 anos. São muitas barreiras culturais foram transpostas, né? Exato. A nossa igreja, junto com a Igreja Católica, assinou inclusive uma declaração conjunta nesse compromisso que as duas comunidades e as duas denominações, elas têm não só perante os seus fiéis, mas também perante a sociedade. Nós, inclusive, reconhecemos o batismo da Igreja Católica e a Igreja Católica reconhece o nosso batismo, porque nós entendemos e nós temos o batismo como um sacramento. E esse sacramento, por si só, ele não pode ser repetido. O batismo é uma graça, é uma dádiva de Deus que na nossa vida, vem à nossa vida de uma vez e não é necessário repetir o batismo. Então, nós não praticamos o rebatismo, porque nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa marca permanece conosco até o fim da nossa vida, porque ali Deus se compromete conosco, nossos pais, nossos padrinhos se comprometem com o filho, né, ou com o afilhado, ou conosco, né, que fomos levados ao altar no dia do nosso batismo, e por isso esse compromisso também é válido para que essas pessoas, os pais, os padrinhos e as madrinhas, caminhem com essa criança, ensinando ela sobre as bases na fé e inclusive o que significa a ceia do Senhor, que as crianças participam desde muito pequenas. Então, para nós, essa comunhão e essa declaração conjunta que se tem é um grande marco e também que as pessoas não conhecem. É um fato talvez desconhecido para muitos e que a gente precisa renovar, recolocar e talvez propagar ainda mais para que essa relação ecumênica que nós temos, que é muito respeitosa e realmente de comunhão, ela se estabeleça também nos locais onde os luteranos muitas vezes sofrem preconceito. Nós vivemos em um ambiente em que não é, vamos dizer assim, a nossa terra natal. As nossas 3 comunidades da paróquia de Farroupilha, elas estão colocadas em 3 cidades absolutamente italianas e católicas. Em Veranópolis, a terra da longevidade, nós temos ali uma comunidade com 120 pessoas luteranas.
em sua grande maioria, imigrantes do interior do estado que vieram em busca de melhores condições de vida e de trabalho. E de qualidade de vida. Mas ali nós não temos praticamente a abertura ecumênica. Né? Então, existe ainda locais que são muito diferentes da nossa situação, e a nossa gratidão por esse trabalho que nós desenvolvemos em Farroupilha é muito grande também por isso. É um passo a mais que foi dado. É um passo a mais. Em Bento Gonçalves a situação é diferente também, né? Nós lá celebramos, enfim, iremos celebrar, né, no sábado. Caminhamos o ano todo nos encontrando praticamente uma vez ao mês, né, sentando, dialogando, pensando no futuro, o que faremos, o que celebraremos no próximo ano, inclusive. Então, isso são também partes do nosso testemunho, parte daquilo que o Evangelho nos motiva. Esse conhecimento que nós temos, ele só faz diferença se nós partilhamos ele, né? Lutero muito bem dizia... Senão ele é em vão. Que o conhecimento ele não deve só gerar a mudança pessoal nas pessoas. O conhecimento ele é válido se a gente consegue, a partir dele, transformar a nossa realidade e também o meio em que a gente vive. E eu entendo que essa relação que nós temos entre comunidades, entre lideranças, também constrói um mundo melhor de tolerância e de igualdade e de menos intolerância. Com certeza. Né? Porque quando não existe o respeito, existe intolerância. Sim. E isso vai para todos os âmbitos, inclusive intolerância religiosa. Né? Que não constrói, só destrói. Nosso testemunho é esse, queira Deus que nós consigamos realmente levar isso adiante, que as pessoas também entendam, partilhem e comunguem com esse pensamento. Verdade. Nós vamos ao nosso último espaço de apoiadores, em seguida a gente volta então com a parte final do programa Cidade Aberta, hoje aqui pelo canal 14, pela nossa TV Cidade, conversando com a pastora que atende a comunidade luterana, a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a pastora Paula Negleu, que está conosco aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Fiquem ligados, a gente volta já já, e já que estamos também muito próximos da celebração do Dia de Finados, vamos refletir um pouco também na sequência sobre esta data para a comunidade luterana. Fiquem conosco. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não,
comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Né? A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for, isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorgda Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui dando dicas importantes para ajudá-los na escolha do local para fazer as suas refeições. Sempre optar por um local mais limpo e organizado. Verificar se o estabelecimento apresenta cuidados com a higiene no preparo dos alimentos. Ao entrar em um estabelecimento, observar se ele está em bom estado de conservação. Se não existem insetos, moscas, baratas e nem animais domésticos. Observar também se não há cheiros estranhos e se não há lixo em local inadequado. Em relação aos manipuladores, que preparam ou servem os alimentos, devem ter as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. Os cabelos devem estar presos e completamente protegidos por touca ou lenço. O uniforme deve ser completo e apresentar-se limpo. Observar quem está servindo se tem cuidados ao manipular os alimentos. Então, essas são dicas super importantes. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073.
O programa Cidade Aberta volta aqui pelo nosso canal 14, a TV Cidade Farroupilha. A vida de Farroupilha passa por aqui. O Cidade Aberta, programa de entrevistas. Hoje a nossa convidada é a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que atende a comunidade de Farroupilha, a pastora Paula Negel, que está com a gente aqui nos estúdios, convidando também na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, então haverá a celebração ecumênica entre a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e também a Igreja Católica no Centro Comunitário Luterano de Farroupilha, a partir das 20 horas, junto ao Largo Carlos Fetter. Todos estão convidados para esse momento especial que vai celebrar então os 500 anos da Reforma Protestante. Pastora Paula, um assunto, o tempo passa bastante rápido, né? Um assunto que eu gostaria de tratar também e promover uma reflexão com quem está nos acompanhando. Estamos nos aproximando do dia 2 de novembro, que é o dia de finados, enfim. Como a Igreja Luterana também vê essa questão, essa data, como é encarado esse dia, a questão da morte, que reflexões podemos tecer a tal respeito? A nossa igreja pensa e crê que a morte para nós não é o ponto final. Nós cremos e temos a esperança da vida eterna e que um dia nos reencontraremos, queira Deus. A vida em plenitude? Em plenitude no reino de Deus, inaugurado, né, por Deus também. O dia de finados para nós não é o dia em que nós nos lembramos e damos atenção simplesmente àqueles que já partiram, mas sim aos seus familiares. Em nossas celebrações nós lembramos, obviamente, dos seus nomes, enfim, mas olhamos também para a dor e o luto que as pessoas enfrentam ou enfrentaram. Porque a gente entende que quando nós nos despedimos de seja lá quem for o grau de parentesco, sejam amigos, enfim, vizinhos, a saudade e o luto, ele permanece. A gente só consegue aprender a lidar com a situação no nosso dia a dia, mas muitas vezes são feridas que permanecem conosco até o fim dos nossos dias. Existem perdas, né, para algumas pessoas que são irreparáveis, porque afinal de contas é um adeus, um até breve, mas a partir daquele momento você não tem mais convívio com aquela pessoa, você não tem mais a presença física dela, permanece contigo. Tem-se esta ruptura, né? Tem-se essa ruptura física e também, né, afetiva, claro. Porque nós permanecemos com as nossas memórias, com aquilo que nós vivenciamos, com a saudade, e nisso tudo nós nos baseamos também para celebrar e também partilhar da graça de Deus, que não se distancia da nossa vida e nem do nosso sofrimento. Ou seja, esse Deus de misericórdia, de amor e de graça que tanto nós falamos, é o Deus que permanece conosco e nos dá essa guarida quando esses momentos acontecem. Obviamente, nós não falamos sobre morte em nossos dias. Inclusive, esse é ainda talvez um tabu em nossas famílias, porque muitas pessoas não falam e não tocam nesse assunto. É um assunto indigesto. Exato. E, inclusive, a questão muito curiosa, né, da doação dos órgãos, né, nada disso é tratado em nossas comunidades, até diria, né? Ainda tem um grande sentimento de pertença. E também de medo, eu acredito, né? Existe esse receio, vamos falar sobre morte, talvez a gente vai estar atraindo, né, ela para mais perto. É certo, mais cedo ou mais tarde ela virá. Exato, a nossa vida é finita. Nós, seres humanos, somos finitos. Nós tem começo, meio e fim. Né, nos desenvolvemos, trabalhamos, vivemos os nossos dias, mas nós, a cada minuto que vamos passando, nós nos aproximamos da nossa finitude. E existe uma grande pergunta, né? Quantos anos você tem? 40. Será que ainda tens 40 de vida? Eu sempre digo, eu até brincava com a pastora antes de iniciarmos o programa, eu sempre digo que hoje, amanhã eu terei um dia menos de vida do que eu tinha hoje. Exato. É certo isso, é certo. Eu não sei o dia que Deus me chamará, mas será um dia a menos. Semana que vem será uma semana a menos. A gente não sabe nem o dia, nem a hora. Por isso o Santo Evangelho também diz, né? Estais preparados, promovei o bem. É preciso promover o bem, porque uma hora o julgamento chegará. Exato. Né? Seremos tomados por isso. Exato, por isso que eu brinquei, né, com essa pergunta,
pergunta, porque a gente diz logicamente, eu diria 30. Eu já vivi 30 anos. Sim. Eu não tenho como garantir se eu quantos anos você terei tem? Agora entendi, ainda, tá certo. entende? Sim, eu sim, tenho sim. 30, eu já Sim. vivi esses 30. Sim. Mas Quantos eu não, anos você tem? 30 anos. 30 anos. Exato, eu não tenho como garantir, eu não tenho como me assegurar que eu terei ainda 30 anos Sim. de vida. Queira Deus que sim, e mais, queira Deus que tu também Sim. tenha mais 40. Mas essa questão para nós ainda não é claro, né? Não existe clareza para isso. E também essa questão toda que eu falava anteriormente sobre o batismo, e estáis preparados, como tu muito bem colocastes, significa que a nossa vida e o nosso arrependimento precisa ser diário. Que todos os dias a gente precisa se colocar diante de Deus, olhar para a nossa caminhada no dia de hoje que seja, e nos colocar em posição de humildade diante de Deus e pedir: perdão, Senhor, porque hoje eu brinquei, né, desnecessariamente. Perdão, Senhor, porque eu me coloquei em uma situação arriscada que não era necessário. E com isso eu vivencio o meu batismo, né? E eu também estou me preparando e me colocando diante de Deus e da sua misericórdia e da sua graça. Na medida em que, se por exemplo acontece alguma coisa comigo hoje, eu pedi perdão a Ti. Sim. E não, talvez não só a Deus, para as pessoas. E com isso, talvez, e tenho a certeza, de que a nossa vida seria de mais tranquilidade e paz. Porque a gente tem presenciado e tem percebido que as pessoas têm caminhado sobrecarregadas. Tensas, tumultuadas, conflituosas. Exato, não é só o estresse do dia a dia. E muitas vezes... É uma carga vezes, grande. É a carga que se traz de anos, de um desentendimento, de uma briga familiar, de um relacionamento mal sucedido ou que faltou o diálogo. E assim a gente vai se sobrecarregando. E a palavra muito bem nos diz: vigiai e orai, não sabeis o dia, nem a hora, nem o lugar. Então, isso é também uma dica, né? Que a gente faça essa avaliação diária e não só agora, a partir de novembro, dezembro. Só na data, no quando dia, né? a gente faz aquele famoso calendário de metas para o próximo ano. O que você quer fazer no próximo ano? Eu quero isso. Exato. E eu sempre brinco, a primeira da lista é: eu preciso fazer exercício físico e preciso emagrecer, né? Porque a questão... Eu tenho que arrumar emprego, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que fazer... a gente pensa no bem-estar físico, material. Né, material, e a gente esquece do nosso espiritual e também o nosso mental, porque isso tudo nos afeta. E isso faz com que a gente não perceba a beleza da criação, as dádivas que Deus nos dá a cada novo dia. E por isso, de manhã, quando a gente acorda, a gente não tem noção de que a gente é presenteado por ali 24 horas. Para fazer desse dia o que a nossa força e o nosso entendimento nos permitir fazer. Sim. Né? Acompanhados pelo amor, pela graça de Deus e a sua bênção. E muitas vezes a gente deixa passar esse dia, deixa vir o que vier hoje, a gente mata no peito e vai em diante. Né? A gente tem deixado o tempo passar e a gente se assusta que a gente está quase no início de novembro, indo para finados, logo vem Advento, logo vem Natal, Feliz Ano Novo, 2018. E aí vem a famosa música, né? E o que você fez, né? Adeus, o ano termina e começa outra vez. E a gente vai participando e vendo a nossa vida passar, né? Como uma roda d'água que sobe e desce e vai girando. Então, a gente precisa ser atento à nossa vida e dar valor aos pequenos momentos, às pequenas coisas, os pequenos olhares, abraços, apertos de mão, e se valer disso e nos nutrir, como se a gente tivesse uma caixa grande d'água, mas de uma caixa grande de sentimentos, que a gente vai enchendo essa nossa cisterna para que a gente tenha energia e motivação para fazer e acontecer. O bem, a paz, a dignidade, o respeito, a comunhão e tudo que isso envolve. Eu sempre digo, pastora Paula, eu acho que isso acontece tanto para os católicos quanto para os luteranos também. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós lembramos de Deus
somente nos momentos difíceis. É quando estamos em apuros, quando estamos doentes, quando estamos em dificuldades. Agora, quando tudo vai bem, quando a alegria reina, quando as conquistas acontecem, talvez Deus fique esquecido lá naquele cantinho lá e quase não é lembrado. Só que nós temos que incorporar e agradecer, porque se temos conquistas, temos alegrias, Deus também nos proporciona isso, né? Exato, até porque a graça de Deus, ela não se distancia da gente quando a gente tem gratidão e quando a gente celebra os momentos especiais da vida. O amor de Deus, ele está presente em nossa vida sempre, basta nós também querermos que isso aconteça. Basta nós olharmos ao nosso redor e percebermos que a criação, ela não é feita por nós. Nós somos envolvidos em meio a tudo isso também com um propósito e com uma missão, vamos dizer assim. Qual é a nossa missão como pessoas cristãs? É propagar do Evangelho e tudo aquilo que ele nos diz e também nos faz entender. Né? Baseados no único, universal, grande mandamento do amor, né? Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. Exato, e isso tudo deveria ser a motivação, o princípio da nossa caminhada, não só na época dos finados, na época do final do ano, mas que essa confiança e essa gratidão por termos em quem confiar, fizesse parte mais do que ela faz talvez em nossos dias. Com isso, talvez o peso da responsabilidade, talvez não, certamente, né? A responsabilidade não está nas minhas mãos, mas a minha vida está nas mãos de Deus. E essa pertença me traz uma tranquilidade e uma paz de que esse Deus está conduzindo os meus passos, conduzindo o meu discernimento, o meu pensamento e também esperando e preparando um lugar bem especial no meu coração para as coisas novas que virão. Aquilo que me machuca, aquilo que eu machuquei o outro, a outra, eu já coloquei nas mãos de Deus e já pedi perdão. Então, abre-se espaço para novas coisas. A boa nova, ela é, né, isso tudo. A boa nova de Jesus Cristo, o seu amor, a sua misericórdia e a vida em abundância. E isso precisa ter espaço em nossas vidas. No meio do estresse, das agonias, dos medos, talvez é isso que nos falta hoje em dia em nossa caminhada. Com certeza. Pastora Paula, infelizmente, felizmente é tão gratificante ouvi-la falar, mas infelizmente o nosso tempo acabou. A gente vai voltar ainda ao longo da programação da TV Cidade nas próximas semanas, contando com a sua presença aqui também, porque aprendemos muito. Por enquanto, lhe agradeço, muito obrigado por ter estado conosco. Fique com a mensagem final aos nossos telespectadores, também reforçando para esse momento precioso que a comunidade luterana de Farroupilha vive neste 31 de outubro. Então desejo que a graça e o amor desse Deus nos preencha e abra um espacinho aí em nossos corações e espero vê-las todas na terça-feira às 20 horas lá no nosso Centro Comunitário Luterano, para que juntos possamos celebrar essa história e também aprender com ela, com aquilo tudo que nós temos preparado de muito especial para essa celebração dos 500 anos da Reforma. Um abraço e até então o nosso próximo encontro. Com certeza. Obrigado. Esta pastora Paula Negli, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, ela que atende a comunidade luterana aqui no município de Farroupilha. Muito agradecido pela presença, por esta aula sobre a Reforma Protestante, também convidando para o evento que acontece na próxima terça-feira, 31 de outubro, ali no Centro Comunitário Luterano de Farroupilha, celebração ecumênica, Igreja Luterana, Igreja Católica, que bonito. Mãos e braços que se encontram, é por aí o caminho, e realmente esse diálogo religioso precisa ser cada vez mais intenso. Tenho certeza que a Igreja Católica, juntamente com a Igreja Luterana, estão dando um passo muito importante que outras igrejas também poderão fazê-lo. O Deus é único, então vamos nos aproximar desta forma. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Até a nossa próxima edição aqui na TV Cidade Farroupilha. E você já sabe, a vida de Farroupilha passa por aqui pela TV Cidade. Até a próxima.